Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CROcast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo, empreendedorismo. Hoje nós vamos discutir sobre os desafios, como aplicá-lo na odontologia, e para isso nós temos duas profissionais, duas cirurgias dentistas, doutora Tatiana Farias, doutora Bruna de Brito, para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto. Só para apresentar um pouquinho as meninas, doutora Bruna possui residência em odontopediatria, mestrado em cuidado intensivo, MBA em gestão de negócios de saúde, participou do programa Business for All Program na Harvard Business Publishing, além de ser sócio-gestora da Ortoface Odontologia. Seja bem-vinda, doutora Bruna. Oh, muito obrigada, Beth. É um prazer estar aqui com você, com Tati e com vocês também. Coisa boa. Doutora Tatiana é mestra em dentística e em endodontia. Possui também MBA em gestão de negócios da saúde. Já foi fiscal do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. É educadora e conselheira financeira. Consultora. Oi? Consultora. Consultora. Também conselheira, funciona. Além de ser diretora executiva da Transforme Odonto. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, me sinto realmente honrada. Acho que voltar para casa, depois de algum tempo aí, é realmente uma alegria enorme para mim contribuir, né? Obrigada, Bruna. E vamos embora falar sobre empreendedorismo, que é o que eu amo. Vamos começar falando sobre o que é empreender? Embora. O que é? Como é que faz? Bruna, quer começar? Pode começar. Eu sei que você já preparou uma gama de coisas sobre o tema. Então, Olha, quando ela me perguntou o que era empreendedorismo, acho que a gente sabe muito, assim, mais ou menos o que é a prática, o como que a gente faz, mas assim, e mais ou menos o como, né? A gente fica um pouco perdida. Eu gosto sempre de ir na raiz da palavra, na etimologia realmente, e eu fui buscar. Empreender, do francês, vem entreprendre, prendre. E do latim ele vem inter, que significa reciprocidade, tá? E a segunda parte, que é o prendere, é comprador, ou seja, reciprocidade do comprador. O que é isso? É solucionar problema. Em outras palavras, é só solucionar problema. Você vai identificar um problema para resolver e você vai resolver. Ou você vai suprir a dor do paciente, no caso, né? Ou mesmo a necessidade dele. Então, assim, como é que isso se aplica na odontologia? O paciente ele te procura por 3 motivos. Ou porque está doendo alguma coisa, ou porque ele tem uma necessidade, ou porque ele tem um desejo. E o dentista ele tem condições de resolver isso, tá? Então é uma transação financeira. Você tem o que ele quer, você resolve o problema dele e ele, em troca, vai te pagar financeiramente por aquilo. eu gosto muito de uma frase que o Abílio Diniz, que muita gente conhece, utiliza, que ele diz o seguinte, que empreender é chutar uma bola e sair correndo atrás dela. Eu acredito que essa frase seja muito didática, porque empreender é isso. É você literalmente chutar uma bola, você ter um produto, um serviço para o mercado e você sair correndo, vendendo, ou existem outras formas de empreendedorismo, como social, mas no geral, vendendo aquele produto ou serviço. Então, eu gosto muito, acho muito didática essa frase que ele utiliza para definir. E lembrando que dentro da odontologia, o empreendedorismo ele não só se dá para o paciente. Tati é um grande exemplo, ela empreende e não é diretamente com o paciente. Então, dentro da odontologia, a gente tem clientes diferentes, né? A gente não só tem um cliente, o paciente final, né? Não, eu tenho um outro dentista que pode ser meu cliente, eu tenho uma gama, eu tenho empresas de odontologia que também que podem comprar algum serviço meu, algum produto. Então, a gente precisa também quebrar um pouquinho esse, esse condicionamento que nós temos de afirmar que o cliente na odontologia é o paciente. Muitas vezes não é o parceiro, é Tati, é um outro dentista, é uma outra empresa que a gente chama de B2B, né? A gente vai vender para uma outra empresa. Então, isso tudo pode se acontecer dentro do empreendedorismo odontológico. E eu acho legal, Bruna, eu ressaltar também que antes de você empreender, você nem precisa ter um consultório odontológico para empreender, né? Antes de você empreender na sua vida profissional, você empreende na sua vida pessoal mesmo, né? Porque, veja, se você se forma, mesmo que você não tenha um consultório, você vai se vender para alguma clínica para poder
ou fornecer as suas soluções, né, para essa clínica. Uhum. Então, isso aí já é um marketing e já é uma venda. Quando você recebe dinheiro daquela clínica, é uma gestão financeira que você está fazendo. Então, empreender é isso, ele engloba todos esses elementos. E quando eu falo de identificar problema, é você identificar, porque assim, uma frase que eu ouvi, que eu gosto muito, que é, você é reconhecido pelos problemas que você resolve. Ponto. Eu dava plantão e, assim, resolvia vários problemas. E os pacientes não largavam de mim. Por quê? O paciente nunca vai esquecer de você. E outras pessoas que você ajuda a melhorar a vida. Então, empreender é isso, é só solucionar problemas. Verdade, e hoje é o que a gente precisa, né? Quando a gente tem um problema em casa, assim, qualquer coisa que a gente precisa resolver, a gente busca quem vai o quê? Resolver esse problema. Isso é Gestão de do tempo, nosso né? A dia a gente dia, gestão de gere tempo. nosso tempo, enfim. Exatamente. E quais são os elementos que um cirurgião dentista que quer empreender, assim, eu sou cirurgião dentista, eu quero empreender. Quais são, o que que eu devo entender enquanto profissional? Olha, eu anotei aqui 3 pontos, porque assim, e não é nem tão profissional, tá? Eu anotei 3 pontos muito pessoais mesmo. Eu acho que você, para empreender, você tem que ter muita inteligência emocional. Por quê? Você vai receber muito não. Paciente, cliente, parceiro, fornecedor, você vai receber muito não. E você tem que não levar pro lado pessoal, é uma coisa que eu não levo, é pro coração. Entendo. Disse Não não, é para levar tudo pro coração. bem. Você não está pronto para a minha solução. Aham. Né? E aí, qual é o seu papel? Levantar a consciência da outra pessoa que ela precisa de você. Esse é o papel. Então, você tem que ter inteligência. Até no momento da venda, né, Bruna? Acho que o cirurgião dentista ele tem muito problema com venda. Porque, inclusive, baixa muito o preço com medo de perder o paciente. E aí, o quê? Ele sacrifica a própria clínica, o próprio consultório, a própria vida profissional. Porque quando você baixa, você está tirando do seu lucro. Você está tirando ali de alguma coisa que você poderia estar comprando para você mesmo. Então, acho que a inteligência emocional é muito forte. Você tem que ter um desejo muito forte de querer dar certo, de querer resolver problemas. Uhum. Porque, assim, Bruna trouxe uma fase muito legal, que é você chutar a bola e correr atrás dela. Quando você chuta a bola, você já arrumou um problema, porque você vai encontrar vários obstáculos. Para você ir em busca, você vai encontrar pessoas que vão querer te derrubar. Você vai Você encontrar precisa pedras. driblar, né? Justamente. E bem. Pedras também. Pedras, não é fácil o caminho, e é bom que você tenha uma pessoa ali do lado, Exato. né? E a outra parte é a parte técnica. Você tem que ser muito bom tecnicamente. Porque, veja, mais do mesmo, tem batendo. Agora, você tem que ser muito bom tecnicamente. Tem que ter um diferencial, não é Tem isso? que ter um diferencial. Eu não sei se você concluiu, Tati, Concluir. mas quando a gente fala de habilidades empreendedoras, a gente tem um grande estudo que foi feito em 1980, eu acredito, que na verdade até hoje é o que a gente utiliza como chave de ouro para o empreendedorismo, que são 10 comportamentos empreendedores fundamentais para qualquer pessoa. Inclusive, é a metodologia utilizada pelo Sebrae quando ele forma alguns empreendedores, através do Empretec, que é um programa do Sebrae. Sim. E ele utiliza essa ferramenta, essa metodologia, com 10 comportamentos, que são comportamentos, cientificamente falando, são comportamentos que foram vistos em diversos empreendedores de sucesso. Então, se estudou diversos empreendedores e percebeu que o que eles têm em comum? E eram esses 10 comportamentos. E aí a gente vai por diversas nuances, né? Desde a questão da inteligência emocional que Tati comentou aqui, né? Então, tem vários tópicos, são 10. Então, o que eu recomendo é que todo aquele dentista que deseja, eu não vou nem dizer que deseja empreender, porque se é dentista, é quase que automático empreendedor, né, Tati? É quase que empresário, né? empresário, é quase que automático, sabe? Às vezes ele não se vê naquela posição, É. mas às vezes ele está naquela posição. Uhum. Então, o ideal é se fazer um curso como esse, um programa como esse. É um programa voltado para o empreendedor, não é para o empreendimento. É diferente. Eu quero um programa para fazer meu consultório faturar. Não, não é isso. É um programa para você Se desenvolver, é se isso? desenvolver como empreendedor. Então, eu acho que é um grande... Eu fiz o Empretec, fui empreteca. Existem outros dentistas muito famosos que fizeram, como a Carla Sarni, que Sim. hoje... Sorridentes, né? É isso. Hoje, na verdade, ela tem uma holding, né? A Salos. Então, assim, vários outros empreendedores, dentistas fizeram e recomendam. Então, são 10 habilidades que são trabalhadas ao longo de uma semana em imersão. Muito Então, intenso, é muito não é? intenso. E eu recomendo para os dentistas, né, fazerem um programa semelhante a esse.
para se descobrirem realmente como empreendedores. Eu acho que é importante passar por Eu isso. acho legal tu falar isso, Bruna, porque assim, como você bem falou, na Odonto você pode seguir por vários caminhos, né? Inclusive eu tive no mestrado, eu tive no concurso público, fui fiscal do CRO, eu tive, assim, acho que populares, eu tive consultório, eu acho que eu tive em tudo. E assim, até você se encontrar, leva um tempo. Sim. Então, qualquer coisa que venha para agregar, que você diga assim, poxa, eu já fui a pessoa que disse assim, eu não me enquadro em nada, até que eu me descobri empreendendo. E Uhum. não era na clínica, né? Em outra coisa que a gente vai comentar aqui da Transforma Odonto. Mas é importante que você descubra isso, porque empreender não é um caminho fácil. E se você não tiver um como muito bem claro na sua mente, você vai desistir no meio do caminho, porque não é fácil. Entendo. E o profissional, ele consegue identificar as oportunidades no mundo dos negócios? É fácil de identificar? Como ele pode identificar? Eu acho excelente, assim, eu acho que primeiro de tudo, e que eu recomendo muito aos meus mentorados, vamos para a tabela SWOT, que é a tabela fofa, a Bruna sabe, a gente fez MBA juntos e a gente Uhum. trabalhou isso também, que é assim, poxa, quais são as minhas forças? Quais são as minhas fraquezas? E quando eu falo de forças, é o que é que eu sou bom? O Sim, que é que na faculdade eu tinha mais habilidade do que os meus outros colegas? Porque sim, tem, todo mundo tem, sim. né? Eu mesmo era péssima esculpidente. Primeira escultura de amálgama, eu liguei chorando dizendo que eu não tinha jeito para dentista, para odontologia. E aí, mas existia fortalezas que eu tinha. Sim. E se vai existir fraquezas. Então, poxa, empreender, eu preciso negociar, eu preciso vender. Será que eu sou bom nisso? Como é que eu fortaleço isso aqui em mim? E aí você vai oportunidades e ameaças do próprio mercado. Acho que o primeiro ponto é você se conhecer, né, Bruna, como você bem falou. Segundo ponto é você parar e refletir. O que é que a maioria do dentista faz? Ah, me formei, vou abrir um consultório. E aí você vai e faz uma especialização e vai atrás da demanda para poder vender para o paciente. Faz o caminho contrário. Olha a demanda. Olha o que é que o mercado está querendo e aí você faz a especialização. Aí você pode dizer assim, eu pensei logo na harmonização. Ah, mas o mercado quer harmonização. Veja, para você escolher, eu utilizo um método assim que eu uso em todos os meus mentorados, TCC. Poxa, TCC significa qual o tamanho dessa especialização? Será que é grande? Será que é pequena? Será que tem poder de desenvolvimento? Eu fiz uma odontologia do trabalho e não atuo, nunca atuei. Porque foi um risco que eu corri, mas não foi passado. Então, não existe campo aqui, né? Concorrência. Como é que anda a concorrência? A harmonização todo mundo está fazendo. Não é só dentista. Todo mundo. Então, a concorrência está muito grande. Então, você tem que ter um diferencial muito bom. E a ocorrência. Quantas vezes o paciente procura por aquele serviço? Acho que é isso. Acho que é primeiro você se conhecer e olhar para o mercado para ver as oportunidades. Sua pergunta foi sobre oportunidades, não é Sim, isso, Betty? sim. Eu acho que o empreender, a primeira percepção que a gente precisa ter de mundo é a necessidade do outro. É isso que a gente precisa compreender. Eu tenho um curso de experiência do cliente, que é Customer Experience, e esse curso ele traz muito isso, da gente entender a experiência que o meu cliente ele está tendo, antes mesmo até dele se tornar meu cliente, a jornada dele. Então, o meu negócio é um consultório odontológico, né? Sim. Então, como é que está sendo a jornada desse meu cliente? Quais são as oportunidades que eu tenho para melhorar essa jornada, para fidelizar esse cliente? Uhum. Então, empreender é a gente estar numa constante busca por novas oportunidades. É como Entendi. se fosse um oceano azul. Existem áreas, especialidades, existem cursos, enfim, que as pessoas estão encarando como esse grande oceano azul, mas às vezes é um oceano azul saturado. Vermelho, né? É um oceano vermelho. Então, a gente precisa compreender qual é o oceano azul que você está inserido. E, Bruna, às vezes eu estou nadando, nadando, mas não é no oceano azul, mas ali ainda existem oportunidades para se empreender, Sim. para se inovar, para se criar. Então, eu acredito muito nisso, essa oportunidade de se criar. Eu gosto de dizer assim, a gente, aqui em Recife, a Ortofaci, nós fomos pioneiros em algumas coisas. Coisas que depois a gente viu outras pessoas fazendo. Aí Sim. muita gente pode parar e dizer assim, meu Deus, entre aspas, tá? Imitaram. Eu não acredito que esse é o processo. O processo é que as oportunidades, elas são criadas para todo mundo. Alguns Sim. vão chegar um pouquinho antes, outros um pouquinho depois.
E alguns vão agarrar aquela oportunidade e vão fazer dela a sua grande chave, o seu grande modelo de negócio. Uhum. Então, depende da sua oportunidade. O que é que você enxerga como oportunidade para você? Aí a gente vai descobrir sua oportunidade. E aí existem ferramentas didáticas para isso. E acho legal falar sobre inovação, porque a gente acha que é inventar a roda. Inovação não é inventar a roda. Inovação é você pegar algo que já existe e acrescentar e fazer diferente. E é Sim. por isso que eu falei na tabela SWOT. Existe uma coisa em você que ninguém mais faz, que ninguém mais tem. Né? Existe um modelo Tatiana de atender, existe um modelo Bruna de atender, que ninguém vai atender igual a Bruna. Sim. Ninguém. Então, é você pegar aquilo ali, poxa, o que é que eu posso fazer de diferente? Tantas coisas no mercado que existem, se você parar para olhar, e aí saia fora da caixa da odontologia e vá ver outros mercados. Porque a pessoa simplesmente chegou, fez, inovou, pronto, inovou. Não é inventar a roda, porque a gente fica pensando, né? Poxa, será que é um doutorado que eu vou ter que inventar uma pesquisa do nada que ninguém nunca fez? Sim. Não, é simplesmente olhar e ver o que é que o mercado está precisando, qual é a necessidade e você suprir essa necessidade. Acho legal desmistificar isso, porque muita gente trava por causa disso. Eu não sei, não vou inovar porque eu sou péssima nisso. Nem tenta. Nem Nem tenta. tenta. Nem Porque o tenta. medo é maior, né? Às vezes O trava. medo de dar errado, eu acho, né? Muito. As pessoas, elas têm medo de errar. E aí, Isso. esse medo acaba travando e acaba, enfim, a pessoa deixando de ter tanto sucesso, né? Isso acontece, a gente vê, né? A gente vê Existe isso. um viés, eu sou educadora financeira, então existe um viés que é o viés do medo, da perda, aversão à perda. O ser humano, pasme, foi feita uma pesquisa e o ser humano, ele prefere muito mais preservar o que ele já tem, ele tem mais medo de perder do que a Exato, possibilidade é o de medo ganhar. do arriscar, né? Exato. Pô, se eu disser aqui hoje pra você, Betinha, R$ 50 pra você aqui, eu te dou agora, na hora. Tu pode ganhar, tu tem R$ 50 já garantido, agora tu pode ganhar R$ 120. Tu pode, agora tu tem aí uma chance de 70% de perder. Tu vai querer R$ 50. É verdade, é isso aí, é É, o que você acontece. já tem um na Isso, mão, porque você vai às arriscar? vezes a pessoa e tem um emprego, né? Assim, uma pessoa que, enfim, ganha, sei lá, um salário mínimo, exemplo. E aí essa pessoa tem medo de buscar um empreendimento, de repente, algo que ele poderia ganhar 3, 4, 5 vezes mais, né? E ele fica com medo de ir, porque ele fica com medo de perder aquilo, que às vezes é o sustento, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito Sim, aqui, porque cada um tem a sua vida, né? Enfim, exato. mas isso acontece. Muito. Entendeu? E é Isso bem todos os comum, dias, é né? A gente verdade. toma É decisões todos os verdade, dias, é então, verdade. assim, é muito comum. E às vezes é um negócio que você vai explodir e você diz, não, Pois é, pois é. vou ficar aqui. E acho que assim, a inovação, como a gente estava falando, ela é muito importante, mas ela não pode ser sua bala de prata. Por isso que Sim, existe um termo chamado gestão da inovação. sim, Principalmente na odontologia, a gente vê muita tecnologia chegando, muita inovação, sim, literalmente, não sim. só tecnológica, de técnicas e tudo mais. E a gente precisa de cursos. Nossa, durante a pandemia, 300 milhões de cursos surgiram, né, nas redes sociais. Então, a gente precisa entender e aprender a gerir, isso é uma característica que o empreendedor precisa desenvolver. Aprender a gerir essas inovações. Porque nem tudo que é novo é bom e útil para o meu negócio ou para a minha carreira. Entendo. Então, Você a tem que gente saber o que é bom tem que saber o que é bom. Nem tudo Uhum. que é novo. Eu vou correr atrás do novo, certo. Mas que novo? Esse novo, ele vai ser um investimento ou ele vai ser um custo? E nem tudo Entende? está no seu momento, né, Nem tudo tá Bruna? no seu momento Acho muito também. legal, porque existe essas narrativas de rede social que as pessoas falam e falam e falam, gente, mas será que essa pessoa está no momento? Às vezes a empresa tá, veja, a empresa, montei agora a minha empresa, ela está no momento de fazer caixa. A pessoa já está falando de escalar. Exato. Calma, amigo, você acabou de montar uma empresa. Vai, você está Entendo. na época de fazer caixa, você está sobrevivendo ainda. Então, assim, é Tá você montando, né? filtrar. Tá estruturando. E isso, é você filtrar e ver, poxa, isso aqui se enquadra para mim, não se enquadra. Você não tem que levar tudo que um coach falar, né? Na forma, escrever em pedra e pronto. Não, pô, se enquadra em que parte da minha vida? Será que eu consigo fazer isso? Se não, fique em paz. Como é que o profissional ele pode equilibrar o profissional da odontologia, né? O cirurgião dentista, o Sim. empreendedor e o empresário? Como é que ele pode, assim, equilibrar os três formatos de si mesmo?
Eu ainda vou um pouquinho mais à frente. Se for mulher, é que dá trabalho. É porque mulher cuida de gente, tantas outras coisas. Vocês não têm noção Além, que hoje eu além não disso almoço. que eu falei. Eu não almocei o que eu estava fazendo sobrancelhinha, não. Pois é, Mas Pois Eu não assim, tenho filho, né? ainda. são os grandes desafios que a gente, como empreendedor de qualquer área, Uhum. né, a odontologia é uma delas, É. a gente encara, né, de conciliar todo esse universo Uhum. de vida social. Aí eu vou voltar novamente para o Abílio Diniz, porque ele tá bem, um conteúdo dele tá bem fresco na minha cabeça. E ele é um cara que é um grande exemplo de saber conciliar essa vida do business com o lazer, com a atividade física, porque quando a gente fala da conciliação não é só do lado empresarial, da clínica, não, é de tudo. Eu não posso me dedicar 100% ao consultório. Eu quero ser um dentista que vai atender até, eu tô dando uma situação hipotética, Uhum. até 70 anos, 80, 90. E para isso eu vou precisar ter saúde, então eu vou precisar me alimentar bem, eu vou precisar Sim. praticar. Então, quando a gente fala de gerir tempo, porque o que você me perguntou é gestão de tempo. Uhum. A gestão de tempo para o empreendedor, ela não só envolve, o empreendedor na odontologia, ela não só envolve a clínica, o assistencial e a gestão. Ela envolve a clínica assistencial, né, a clínica assistencial, a gestão, envolve sua saúde, envolve sua família. Se você for mulher, envolve competências que todas as mulheres dentistas precisam passar no seu dia a dia. Então, tudo isso para fomentar a vida. É muita É coisa. muita coisa. É muito prato para equilibrar, amiga. É É um muita povo coisa. essa pessoa. É muita coisa. Mas são coisas que são importantes, essa busca por esse equilíbrio, né? Uhum. A gente precisa ter essa consciência de tentar É equilibrar. isso, é a consciência do equilíbrio. A consciência que do tem que equilíbrio. partir da gente mesmo, né? Pelo Isso. E aí, pela nossa conversa. só puxando para o lado profissional agora, eu vejo um movimento muito grande também das pessoas querendo fazer tudo, porque a gente tá nessa vibe, essa onda de fazer tudo. Nossa, eu tenho que saber vender, eu tenho que fazer marketing, eu tenho que administrar um É consultório, eu tenho que verdade. atender, Hoje eu a tenho gente que... tá nessa E você vibe entra de num ter que tá... burnout muito Isso. grande, assim. Semana passada mesmo eu parei. Parei porque eu não conseguia. É muita coisa. Eu tomo conta de 3 empresas. Então, assim, calma. E aí, o que eu digo, né? Sempre, gente, calma. Quem é bom em tudo não é bom em nada. Foca no negócio e vai, né? E vai, porque você não precisa. Inclusive, se você tiver condições, delegue. Né? Minha força está aqui em atender. Porque gestão de tempo é isso. Enquanto você está fazendo uma coisa aqui, você está deixando de fazer uma coisa aqui. Pode ficar certo. Então, claro que você tem que saber de tudo. Um pouquinho, você tem que saber como comunicar, você tem que saber como vender, você tem que saber um pouquinho de tudo, mas você não precisa se aprofundar. Porque eu vejo muita gente fazendo cursos de marketing, muito dentista. Sim. É errado, não. Mas se aprofundando mesmo, enquanto você está se aprofundando, você está deixando de lado outra coisa ali. Tá? Então, é óbvio que você tem que entender de tudo, mas é legal, se você puder, delegue. Chame alguém que realmente entenda daquilo e que possa te orientar. Entende? Então, aí isso fica mais tranquilo. Inclusive, acho que Bruna pode falar também muito bem disso. Sócio. Eu acho que ter um sócio, as pessoas, acho que não é diabolizar o sócio, mas as pessoas, não tenha sócio. Gente, se você puder, se ele tiver os mesmos valores que você, se tiver o mesmo objetivo, por que não? Vale a É pena. o mesmo propósito, né? A sociedade, ela é muito importante, na verdade. Até por uma questão motivacional. Às vezes, a gente tá triste, o consultório não fechou o mês como a gente gostaria, Uhum. e aí tem um sócio que vai lá, não, o mês que vem vai ser melhor. Então, a sociedade, muita gente não gosta. Eu sou uma grande defensora de uma sociedade bem escolhida. Sim. Porque hoje, claro, olha, em todos os lados, se você for sozinha, você vai ter seus desafios. Se você também tiver sócio, você vai ter seus outros desafios. Mas eu acredito muito que quando a gente tem mais de um para somar, as coisas ficam mais fáceis. E assim, né, Bruna, você tem uma força que o seu sócio talvez não tenha. E ele Exato. tem outros, vocês somam. Exato. É isso que você falou. Mas é a estratégia da escolha do seu sócio. Isso. Eu vou pegar vou montar um consultório agora, Sim. sou endodontista e vou chamar uma sócia endodontista que tem um perfil conforme estável, que é o mesmo que o meu. Eu sou tímida, não gosto de aparecer. Então, veja,
a gente vai ter uma grande dificuldade, É. porque quem é que vai pôr o rosto nas redes sociais para esse consultório? Se as pessoas. Não, mas é porque é minha amiga. Veja, a sociedade não é Vai além amizade. disso, né? Vai além disso, Eu não acho é que é melhor amizade você fazer apenas. o sócio e depois um amigo, do Exato. que o contrário, né? Porque você Exatamente. perde, às vezes, um amigo. Essa semana eu até achei engraçado. Eu tô num grupo e aí de startups e eles colocaram estamos fazendo seleção para sócio de empresa. Eu disse, nunca tinha visto Eu isso. também não. Seleção para sócio de empresa, da startup. Mas aí que tá, depois eu fiquei pensando sobre isso. Eu disse, eles não estão chamando amigo para ser sócio, não, gente. Exato. Eles querem encontrar pessoas que tenham o mesmo interesse, né? Interesse, que agregue, que tenha o mesmo Objetivo. propósito. Exato. O quão distante disso a gente tá. Veja, eu me escandalizei quando eu vi isso. Então, o quão distante na aula. E olha que a gente que trabalha com empreendedorismo, a gente vê muita coisa, né, com Sim. empreendedorismo. Mas o quão distante a gente na odontologia tá dessa realidade da gente procurar um sócio com os mesmos propósitos que eu, com habilidades que eu não tenho para somar dentro da empresa. Exato. Então, isso é difícil de É se mais encontrar. racional, né? Uma decisão mais racional. Exato, Isso. Betty, porque assim, Não, como mas- eu disse, se você entra com endodontia, gente, o paciente, ele, como assim, como que agregou dessa forma? Sim. Então, o ideal é que você pegue um endodontista e aí você olhe para a demanda, pô, endodontia vem o quê? Prótese. Chega e pega uma prótese. É bom por vários aspectos ter uma sociedade. Eu mesmo também tenho. E o que aconteceu? Ela deu a sorte que eu já conheço a minha sócia há muito tempo, mas ela tinha essa fraqueza da gestão. Então, hoje, quem atende é ela, mas a gestão toda sou eu que faço. Sim, vocês se complementam. E a gente se complementa. E assim, a gente tem o mesmo objetivo. Porque, veja, não adianta também você fechar uma sociedade com uma pessoa que está querendo chegar até 10K de faturamento e você quer crescer. Você quer ir mais, E ele está satisfeito ali. Você vai ter um problema. Porque vocês têm Entendo. objetivos diferentes. E aí você vai ter uma briga, pode ter um desgaste, vai ter que comprar a parte, é melhor você vender. Eu tive uma mentorada mesmo que ela vendeu a parte dela porque ela percebeu que o sócio dela, ele não queria as mesmas coisas que ela. E ela estava tendo muito embate porque ela queria implementar as coisas que ela estava vendo comigo na mentoria e ele não queria E deixar. ele não queria. Exato. Nossa. Se era Então pra... era melhor ela vender a parte dela, que foi a decisão dela, e atender. Hoje ela disse que eu sou muito mais feliz, tá? Muito mais realizada desse Uhum. jeito. Se ele tivesse pelo menos deixado ela agir, né? Não, já que... Confiado, né, no processo. Confiado, exatamente. No processo, ele também estaria num patamar, enfim, Isso. diferente, né? Mas A empresa estaria num patamar diferente, É. acredito eu. Com certeza, mas o erro tá na seleção, né? O erro é É. bem inicial. É bem inicial. Então, assim, eu vou escolher minha dupla de faculdade. Entendo. Não, mas é isso tipo aí isso, é tipo é isso. massa essa conversa da gente, porque traz esse lado racional Sim. do profissional. E aí entra a Entendeu? inteligência emocional, né, Bruna? Porque, assim, recentemente eu tive uma experiência de dizer não para algumas pessoas que doeu demais para mim. Doeu demais. Entendo. Mas eu via que lá na frente não ia ser legal. Não faria sentido, né? Não faria sentido. Então, por que eu vou aceitar, né, um negócio que mais tarde eu ia ter mais problemas ainda? É melhor cortar pela raiz. É melhor ser racional nesse momento. Entendo. E aí a inteligência emocional entra. Você tem que se tratar, porque você vai Consultório ter é que dar alguns negócio. não. Terapia. Eu digo que todo mundo precisa de à terapia, parte, mas de verdade. mas todo mundo brincadeiras à precisa. parte é verdade, porque, enfim, a gente tem que saber o nosso Isso, limite, limite. né? Tem que saber E- misturar. Pô, se tua amiga não tem os mesmos objetivos, não tem, poxa, amiga, vamos ficar amiga só. Não vamos comprometer isso, não. Vamos, não. Vamos, não. Isso. E assim, é muito importante entender que consultório é um negócio. A não ser que Uhum. você queira estar ali sozinho, sem ninguém. Você não tem folha Sim. para pagar, você não tem. Aí tudo bem. Mas a partir do momento que você tem um parceiro trabalhando com você, que você tem um ASB, que você tem uma recepcionista, a gente tem características de uma empresa ali. Características fiscais de uma Uhum. empresa. Então, é muito importante a gente compreender como negócio, parar com esse amadorismo que a gente tem dentro da odontologia, de tratar consultório como se fosse o quintal da nossa casa, que não é. Entendo, perfeito. Entende? Ele não é o quintal da nossa. Ele é passível de punição trabalhista, é passível de punição tributária. Então, assim, a responsabilidade é grande. Entendo. A gente entra na faculdade com o sonho de abrir um consultório, muita gente, né? Entra na faculdade com o sonho de abrir um consultório, mas não tem a dimensão do que é ter um consultório, do que é ter uma empresa, do que é ter pessoas trabalhando com você.
né? Não é para você, é com você. Uhum. Então, isso tudo são desafios que são inerentes, por isso que eu digo, assim, eu não sei quem nasceu primeiro, se é o dentista ou o empreendedor, é o ovo ou a galinha, né? Porque se você for montar um consultório, é mentalidade de negócio. Ah, Bruna, significa mercantilizar a odontologia? Não, não é mercantilizar a odontologia, são coisas diferentes. Sim. Entende? Porque no final do mês eu não vou precisar pagar os tributos, eu não vou precisar. Isso é um negócio. Sim, é um trabalho, É né? um. Todo trabalho ele é remunerado, Exato. né? Até Você porque tá... se você, eu sempre falo, né? Ah, mas porque vendas é errado, vender saúde, gente, você não está vendendo saúde, você está vendendo a solução do problema do paciente. Isso não é errado. E É, assim, no final do mês, você pode até fazer o seu, como eu digo, pro bono aí, você pode fazer a sua caridade, claro, mas se você não vender, o consultório não tem dinheiro e o seu sonho não e até sobrevive, porque você acaba. se capacita, você faz você, além da faculdade, né, que é o ponto inicial, tem especialização, tem Claro. cursos, tudo isso é custo, entendeu? E aí você usa tudo isso que você, todas as capacitações, enfim, que você tem para oferecer ao paciente. Isso. Então, Exato. de alguma Isso. forma, aquilo Para precisa que ter um você retorno, né? consiga resolver o problema dele, que foi Sim. exatamente por isso que ele te procurou, E não né? só um paciente, porque quando a gente fala de negócio, a gente tem também ali um parceiro que depende daquele dinheiro. Exato. Sim. Não é só o paciente. Tem um parceiro, Verdade, não tem é o só. teu CLT, Uhum. o teu colaborador que também precisa do salário Que dele. também está se capacitando, que também está dispondo do Isso. tempo dele ali para você, Exato. né? Então é É toda coisa mundo séria. envolvido, é Não muita é, gente não é envolvida. É brinquedo, não. verdade, é É muita verdade. gente envolvida. E aí, Bruna, assim, só entrando aqui na outra parte, né, a gente ficou falar sobre os altos e baixos, né, do empreendedorismo, que casa muito com o que a gente estava falando. Eu gosto sempre de dizer que o empreendedorismo, tudo na vida tem suas duas faces, né, como uma moeda, cara, coroa, né? Uhum. Vamos utilizar a cara como um lado positivo e a coroa como um lado negativo. O que é o lado positivo do empreender? Vamos desmistificar outra coisa aqui, que é essa tal da liberdade. Sim. Óbvio, você tem a liberdade e a autonomia de empreender, sim, Sim. de você fazer seus horários, de você fazer suas agendas, de você não ter que escutar coisas que você escuta em consultório popular. Atenda 15 minutos um paciente, não Sim. existe isso. Mas existe a parte da precificação, da hora clínica, enfim, mas não vamos entrar. Existe essa liberdade. E também existe, né, outro ponto legal, os ganhos ilimitados. Quando você abre um consultório, você tem a possibilidade de ganhar muito Você dinheiro. não tem teto. Não tem teto. Entendo. Diferente de quem tem sei lá, trabalha no PSF, você pode trabalhar o que você for, você ganha 3 mil reais. No consultório, não. Se você produzir e faturar 15 mil, você pode tirar 5. 6. Não tem teto. Não tem teto. Não só para o consultório, qualquer negócio da odontologia. Isso. Uhum. Quando você se predispõe a empreender, você não tem teto, mas você também não tem chão. Exato. Aí né? vem a coroa, né? Esse é o detalhe. A coroa é o quê, gente? São Você vai ter que pequeno trabalhar. detalhe, poxa. Vou trabalhar quantas horas eu quiser. Ok, você trabalha 16 às vezes. Você vai trabalhar Todo mundo vai embora e 24. você fica, amigo, porque você vai ter que fazer gestão. E assim, quando a gente. Uma coisa que eu li num livro que eu tô Principalmente no lendo. início, né? Sim. Acho que o início é que deve ser. Sim, sem né? dúvida. Um livro que eu tô lendo muito legal. Normalmente o ser humano ele só olha para os ganhos que ele pode ter. Uhum. Mas existem riscos quando você empreende. Então você pode ganhar, você pode perder. Sim. Também você pode dar errado, pode dar muito errado. E Mas você também tem que pode dar pensar muito nisso. certo, Exato. né? E aí, quando a gente pensa nisso, claro, a gente tem que admitir, eu tô falando isso baseado na nossa conversa, né? Sim. Quando a gente admite que tem o erro, né? O problema, a gente pode dar certo. Então vamos lá, vamos. Exato. A ideia é tentar, né? E aí o erro é muito, assim, essa questão do medo de falhar é muito despreparo. A gente não saiu da faculdade preparada, Sim, né? verdade. Ninguém nasceu preparado, né? Exato, a gente tem uma noção, uma vaga noção, mas assim, na verdade a gente vai aprendendo no mercado mesmo, fora. Uhum. Então o despreparo, ele causa esse medo. Então é uma coisa que eu ia dizer até, poxa, buscar orientação é uma forma de você suprir esse medo. A gente falou dos altos, né, e baixos, e dos desafios também, a gente chegou a Sim. comentar. Mas quais são os erros que os profissionais, assim, entrando mesmo nos erros que eles cometem? A gente vai falar da odontologia, porque, enfim, estamos falando de odontologia, mas pode ser no geral também. Quais são esses erros que os profissionais normalmente eles cometem no empreendedorismo? Vocês podem. Olha, o que eu vejo? Primeiro ponto é isso, é achar que ser bom, excelente tecnicamente é suficiente.
Você tem que desenvolver outras habilidades que a gente bem falou aqui. Você tem que ter outras habilidades, não que você, ai meu Deus, agora eu vou me afundar em vendas, agora eu vou me afundar em marketing. Não, não precisa. Uhum. Você precisa entender para você aplicar no seu negócio. Sim. Mas não é suficiente. E aí o legal é que você busca orientação, né? A pessoa que vai empreender, busque uma orientação de como fazer. Sabe por quê? Porque quando você não busca, você perde muito tempo nas suas tentativas e erros. Ah, eu vou aqui no marketing digital porque é a minha salvação. Aí não é. Ah, eu vou aqui fazer uma nova especialidade que não é nova. Não é. E você perde muito tempo, muito dinheiro. E a gente sabe hoje que tempo, mais do que dinheiro, é vida. É verdade. Não é? Mais do que dinheiro é vida. Porque dinheiro você recupera. Vida você não recupera. Você não recupera, né? Não volta atrás. Outra coisa que eu vejo muito é a questão de você... Aquela coisa que eu falei, né? O dentista se forma e ele vai para uma especialidade e ele não vê a necessidade do paciente. O que é que ele está pedindo? O que é que ele quer? Então, é você oferecer um produto que o paciente tem que procurar por você, e não você procurar o paciente para vender. E aí entra naquela questão das oportunidades. Eu acho que é muito isso. Bruna, não sei se você tem que acrescentar. Eu acho que um erro muito comum é a mentalidade com que a gente entra na odontologia. Como eu disse, né? A gente não tem essa correlação de que consultório é um negócio, ou seja, é uma mentalidade falha. E a gente também não se enxerga, como eu também falei anteriormente, como empreendedor. Então, eu acho que a mentalidade, uma mentalidade fixa, que é o que eu vejo muito dentro da odontologia, do que o técnico é apenas que funciona. Então, eu ser bom tecnicamente vai me fazer ganhar rios de dinheiro. E a gente percebe que na prática não é assim. Até mesmo, tem muito dentista famoso que usa o Instagram para dizer assim, não, porque estude muito, seja muito bom tecnicamente, mas ele tem aquele dentista que diz que é para você apenas estudar e ser bom tecnicamente, ele tem habilidades como influência, comunicação, inteligência emocional, vendas. Ele tem tudo isso, mas ele diz para você só ser técnico. Olha, seja técnico. A primeira coisa é você ser técnico. Claro, a gente, para ser dentista, a gente vai precisar ter uma boa. É importante, Claro que é importante. E que você faça o Que fique bem básico claro bem aqui. feito. O básico, né? Exato, o Exato. básico bem feito. Sim. Mas isso não é tudo, principalmente no contexto social que a gente tem. A gente está tendo um contexto agora a gente está na Revolução 4.0, que a gente chama, ou Industrial 4.0, Sim. onde a gente tem o uso das tecnologias de forma muito aguçada. Então, dentro da odontologia, a gente tem sistemas, a gente tem scanners que fazem tudo, a gente tem Entendo. fresadoras, a gente tem muita tecnologia. E essas são as características da indústria 4.0, que é a odontologia 4.0. E aí, como é que vai ser essa odontologia 5.0, essa indústria 5.0, essa revolução 5.0? Então, os maiores pensadores, eles já mostram que a tendência é humanizar esses processos, é trazer de volta o ser humano para o centro de tudo isso. Jobs já dizia isso e as ferramentas dele já são ferramentas que colocam o ser humano no centro. Entendi. Então, a tendência que a gente vai ver é exatamente isso. Cada vez mais o ser humano no centro. O robô, ele vai continuar existindo. Bruna, o chat GPT vai acabar. Não vai. Essas tecnologias, elas não vão acabar. Elas vão, cada vez mais, a gente vai ver coisas que vão deixar a gente estarrecido. Mas com o ser humano no centro. E isso vai ser o grande diferencial da odontologia. Quem souber colocar o ser humano, o paciente no centro, o seu colega, o seu parceiro, é que vai se destacar dentro da odontologia. Então, os erros são muito voltados a erros falhos, de achar que a tecnologia vai resolver tudo, de que o paciente ele não vai querer o abraço, o aperto de mão, ele está no centro. Humanizar, né? Mais do que já é, Uhum. com o uso da Até tecnologia. porque os hábitos de consumo do consumidor, ele é muito voltado para o emocional, Para a experiência, para a né? experiência. Como é que você vai desumanizar isso? Não Não tem como. Aí você vira, eu mesmo odeio o chat GPT, assim, não é que eu odeio, gente, desculpa, eu me expressei errado, mas assim, existem pessoas que estão usando de maneira errada, Sei. e aí você acaba, de vez de você, né, facilitar a sua vida e aproximar ali, você distancia. Eu entendo. Eu acho que como tudo, acho que Tato falou assim, e como muitas outras pessoas têm aversão a essas novas tecnologias, né?
E eu sou uma pessoa muito digital. Eu sou uma pessoa que amo tecnologia. Eu também. Sou louca. E eu não acho assim, eu acho que pelo contrário, as tecnologias elas vão vir, isso não vai ter como a gente impedir, mas apesar de já ter tido algumas cartas assinadas para se ponderar um pouquinho esse processo, mas vai precisar existir um avanço tecnológico. Isso é um fato. Sim. E aí, a grande dúvida é, Bruna, isso vai fazer bem ou mal para a humanidade? Por isso que vai vir a Revolução 5.0, que é pegar essas tecnologias e rehumanizá-las. A gente tem uma ferramenta como o ChatGPT que eu lembro que quando lançaram, os professores de odontologia estavam loucos. Por quê? Porque Época das provas, né? para prova, trabalho, TCC, ele faz seu TCC. É verdade. verdade. E aí, os professores loucos e tal, e aí eu fiquei Ele faz pensando, tudo, faz né? tudo. Faz TCC, petição, tudo. E aí, muita gente não, assim, sabe por que que isso incomoda tanto a gente? Porque vai ter que tirar todo mundo da zona de conforto. Porque se você não mudar a forma que você avalia seu aluno, você sabe que não vai estar fazendo uma avaliação fidedigna. Sim. Então vai te tirar da tua zona de conforto. Sim. Então os professores de odontologia estavam muito assustados. Eu vendo todo o circo, né? O movimento. Eu disse, não, porque os alunos... Gente, isso não tem como retroceder. Isso não Não tem. vai Você retroceder. gosta ou não? Não tem, eu Agora, eu não também sei se é acho. porque eu tenho essa... Eu não sei se é porque eu tenho essa visão, mas eu percebo quando é ChatGPT. Eu percebo num post e eu percebo em tudo. Então, assim, eu acho que o professor também tem que se treinar ali para perceber, porque é fácil perceber, gente. O ChatGPT, ele bota as informações, mas ele também não tem essa gama aí, gente, eu sei de tudo. Não, ele comete alguns erros. Mas a gente tá falando de uma ferramenta. Vocês vão ver o que vai surgir em 2 anos. E assim, Muito mais, voltando com na tecnologia, certeza. né, acho que tudo pode ser usado por bem e por mal. Sim. Aí você... No empreendedorismo é assim. Em Gestão todo da lugar. inovação. O que é que vai ser útil para o seu negócio? O que é que vai lhe trazer um melhor custo-benefício para o seu negócio, para o negócio? Todo lugar, você tem que saber usar é a isso. ferramenta, só isso. Né? Vamos contar um pouquinho da experiência de vocês, assim, aí, não sei, doutora Tatiana, doutora Bruna, quem que quiser começar, para contar como é que foi a experiência, como se descobriu empreendedora, enfim, aí, até agora, até a Transforme Odonto, até a Ortoface, vamos lá, quem... Você quer contar? Fica a critério. Fica à vontade. Né? Doutora Bruna. Desde muito nova eu trabalho. Não trabalhava com odontologia propriamente dito. Trabalhava desde os 15 anos, na verdade. Eu dava aula de balé clássico. Então, Nossa. ter Corpo de bailarina. Verdade. ter poder fazer a gestão do meu próprio dinheiro foi uma coisa que começou muito 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 cedo. cedo. Uhum. Então, quando eu entrei na universidade pública, eu tive acesso a bolsas. Além disso, eu dava aula de reforço em casa para suprir a renda, porque a odontologia é um curso caro. Sim. Então, eu precisava ter outras fontes de renda para conseguir arcar, mesmo na faculdade pública, arcar com Os custos. os custos. Então, empreender, eu falo que vem assim de muito jovem. Minha mãe vendia Avon, vendia Natura. Então, aquilo era uma realidade para mim. Eu via aquilo no meu dia a dia. Então, empreender se tornou algo quase que inerente, faz parte de mim. Porém, quando eu saí da faculdade, fui trilhar o caminho acadêmico, fui para residência, fiz o mestrado, e aí recebi o convite de um outro profissional, que hoje é meu sócio, que é Romero Souto, para entrar junto com ele na Ortoface. E aí, estou lá até hoje com ele e Antônio Franklin. E aí, lá, o que a gente faz? A gente empreende para o consumidor final, para o paciente. Essa é uma vertente. Hoje a gente tem outras vertentes. A gente tem um núcleo de ensino para capacitar profissionais, principalmente para essa odontologia 5.0, né? Então, com muita tecnologia, com muita humanização. Então, a gente também tem isso lá. Então, hoje a minha frente de empreendedorismo é trazer liberdade e orgulho para que as pessoas possam sorrir. Como a gente aqui, a gente tá rindo, sabendo que existe milhões de pessoas que não conseguem fazer isso. Então, é trazer liberdade e orgulho para essas pessoas sorrirem, né? Que é o básico. E, além dessa frente, eu também trabalho com mulheres dentro da odontologia. Somos um nicho que estava um pouco perdido aí dentro da odontologia,
poucas são líderes, poucas assumem cargos de responsabilidade. Então, por que não dar voz para essas mulheres? Então, hoje eu também tenho esse trabalho. Tati já participou de alguns eventos. Então, é um trabalho para trazer as mulheres para o centro, Sim. né? É um ecossistema, na verdade, para que elas se desenvolvam e desenvolvam as suas carreiras também e seus consultórios. Então, para ter essa autonomia. Então, essas são as frentes. Então, o empreendedorismo, ele está em tudo. É verdade, Tá em é verdade. Onde a gente vai tocando, a gente vai empreendendo e tudo se torna, acho que a mentalidade do empreendedor, Tati vai poder compartilhar um pouquinho disso da parte dela também, mas assim, é como se tudo que a gente tocasse, a gente já visse ali uma forma de empreender, de solucionar, de trazer, a gente precisa ter o cuidado pra gente não estar arranjando muita coisa pra gente. Isso aí é um desafio, É um desafio. Passa a Porque pele, tudo aí. a gente sabe, a gente vai, quando a gente vê, a gente tá com várias Já tá frentes. E uma coisa que é importante no empreendedorismo, Conta. e eu aprendi isso, é uma dica que o meu sócio, o meu mentor, que assim, eu admiro muito, que é Romero Souto. É muito importante a gente, na vida empreendedora, a gente ter mentores. E ele diz assim, você precisa ter foco. Na vida a gente vai precisar ter foco e constância no que a gente quer alcançar. Não adianta hoje eu começar de um jeito, amanhã fazer de outro, depois precisa ter foco e constância. Então, escolha poucas frentes, se dedique a elas, dê o seu melhor. Então, o empreendedorismo, para mim, ele surge como isso. E hoje eu não consigo me ver engraçado, sabe? Eu não consigo me ver em nenhuma outra vertente a não ser empreendendo. E dentro da odontologia, que é a minha área de formação, aí que me dá mais prazer ainda. Acho que é um bichinho, né? É, Eu fui não, você picada não por fica- esse bicho. Você não aí. fica quieta, Não fica- você vai arranjando. Você chega num lugar e você olha assim, nossa, sensacional isso aqui, eu quero aplicar no meu negócio também. E aí você desenvolve, mas é um desenvolvimento, é um treinamento. Sim. No meu caso, né, eu fiquei 5 anos na fiscalização, eu me formei, e aí não foi logo A quando eu me fiscalização do formei. conselho, do né? conselho, Né? exatamente. Não foi logo quando eu me formei, quando eu me formei, passei um tempo aí em clínicas e consultórios populares, em outros consultórios, eu tive essa experiência, entrei no mestrado, na mesma época, um pouco antes do mestrado, eu passei no concurso, né, e assumi. Fiquei 5 anos lá. E aí, quando eu falo essa história, as pessoas dizem, nossa, por que você largou? Porque aquele negócio, né? Poxa, a segurança em troca de uma não segurança. Sim. Olha aí, a gente falando É. e o exemplo Não, eu tava tinha, aqui na eu guardei mesa. aqui, eu guardei aqui. Ela pra guardou mim. para soltar no momento certo. Exatamente. E aí, por que eu pedi exoneração de cargo do conselho, né? Eu gostava muito do que eu fazia. Eu acho que, assim, como eu fiscalizava 50 e poucos municípios, não era em Recife, era em Pernambuco, eu conhecia muita gente, fiscalizei mais de 1000 consultórios aí. E eu gostava dessa sensação de liberdade, assim, de pegar o caminho, de conhecer novos lugares, gostava muito. Mas aí veio a ideia da Transforme Odonto, que hoje é uma empresa que presta assessorias e consultorias para clínicas e consultórios odontológicos. Além disso, eu dou treinamentos, dou palestras e ainda presto mentorias para cirurgiões e dentistas para a sua carreira mesmo. O que eu percebi que existia um grande problema, um grande gap, que a gente não aprende a empreender dentro da faculdade, né? E aí, a gente aprende na raça. Né, no mercado. Chutando a bola. Exatamente, e indo atrás. Então, é importante quando você tem um treinador, né, que diga ali, tá lá no campo gritando, ei, minha filha, não é por aqui não, tudo bem que ele vai deixar você errar, porque faz parte do jogo, mas assim, é importante que você tenha essa orientação. E eu peguei essa minha bagagem dentro do CRO, do mestrado e tudo mais, para montar a Transforma Odonto. Todo empreendedor sabe que é importante que você tenha várias frentes, mas que você tem que focar em uma. Se você realmente acredita naquilo. E eu realmente acredito na Transforma Odonto e eu pulei. Eu simplesmente pulei. Você saiu Eu saí para empreender. Formar a Transforma Odonto. Exato. A Transforma Odonto já estava um pouquinho caminhando, eu já estava dando palestras ali, eu não tinha noção do que poderia vir a ser, mas eu acreditei no projeto e assim, já estava demandando o dono estar ali dentro. Então foi por isso que eu tive que tomar essa difícil decisão. Não foi fácil para mim, eu passei 1 ano assim, me trabalhando. É importante que eu diga aqui, que eu saliente, eu não saí na louca. Eu estava preparada financeiramente para isso. E emocionalmente. Importante. Muito, porque assim, eu tinha uma reserva financeira boa, porque dos 5 anos que eu passei ali dentro, 4 foi juntando dinheiro. Eu ainda nem sabia que eu queria transformar odonto, mas assim, eu tinha Você não essa sabia reserva. para que ia usar, mas você Isso. estava se organizando, Eu né? tinha Se mais de um preparando, a ano palavra de é essa. despesas
ali na minha reserva de emergência. Sim. E fora isso, eu estava sendo trabalhada com psicólogo, porque foi importante para mim também. Essa Uhum. tomada de decisão, essa saída de uma estabilidade para uma coisa que eu não sabia se ia dar certo, foi Entendo. importante. Então, foi isso, assim, o momento que a chave virou de empreendedorismo foi quando eu fui para uma palestra do Arthur, que foi o meu mentor, né, na Empreender Dinheiro, que me formou como educadora financeira, e eu disse, eu quero ser isso. Eu quero isso para mim. E foi ali que eu me descobri. Mas eu já vinha procurando. Uhum. Então, se você busca, uma hora você vai achar o que você quer. Entendi. Coisa boa. Pois É é. muito legal ouvir as experiências, né? Muito, muito legal. E aí, com isso, os profissionais que vão ouvir, que vão assistir o podcast, eles vão poder aprender com vocês também. É importante, muito importante. E vocês podem dar dicas para os profissionais? Quais seriam as dicas que vocês dariam para eles? Assim, eu quero começar, ou eu tenho, sei lá, o meu consultório. O que vocês poderiam falar? Olha, em primeiro lugar, eu vou dar a dica do que aconteceu comigo também, que é o quê? Você se encontrar. Entendo. Claro que você não precisa passar por todas as da odontologia como eu passei, mas é você buscar, é você se entender, se precisar de uma ajuda profissional, se precisar de uma orientação, vai, não tem vergonha. Acho que tem muito esse negócio de orgulho, né? De dizer assim, não, eu vou fazer sozinho. Você vai errar muito. E você vai gastar muito dinheiro. Então, vai com quem já fez. A partir do momento que você olha assim e diz assim, poxa, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser Bruna, eu admiro Bruna, eu quero ser ela. Vai lá até Bruna e pergunta, pô, Bruna, o que é que tu fez? Quais foram os erros? Quais foram os Quais foram as acertos? estratégias que você Isso, utilizou, né? Eu acho Seja que- humilde, seja humilde e diga assim, porque essa pessoa vai te ajudar de todo o coração. Eu, como mentora, eu sempre digo, a força do professor é a vontade, é o querer do aluno. Se eu vejo que um aluno não está tão dedicado, gente, a minha energia baixa na hora. Agora, se eu entro numa sala, numa palestra, 40 pessoas estão assim para mim, meu irmão, Você cresce, né? eu cresço, eu digo assim, minha gente, pergunta mais, manda mais que eu, entendeu? Então, assim, tenha humildade, primeiro para se descobrir. Segundo, antes de você tomar uma decisão importante, como escolher uma especialização, porque você vai estar assumindo pelo menos 1.500 por 24 meses, pense direito, se é isso mesmo que você vai fazer. Fora, tipo, você vai estar deixando de atender, você vai estar gastando com alimentação, isso tudo entra na conta. Então, pense muito direito no que você vai estar enfrentando. Terceiro, se você quer empreender, realmente não está, eu estou disposta a empreender. Tenha um objetivo claro na mente. Eu tinha um objetivo claro que era transformar odonto. Então, eu estou indo atrás dele. Porque, como eu disse, o caminho é muito difícil. É muito difícil, é muito árduo. Você tem altos e baixos. Você tem muito baixo, você vai chorar. E assim, se você... Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é, se você tem um porquê justifica todos os comos. Todos. E aí, tipo, existe, mas é clichê demais propósito. Não é, não. É clichê porque a galera fala muito, mas não é, não. Se você realmente sabe onde você quer chegar, qualquer caminho lá, né, vai doer, mas eu sei onde eu quero chegar. É muito mais fácil, sabe? Então, você tem que estar disposto a isso, porque senão você desiste. Como eu já vejo colegas, poxa, desistindo, acabou a especialização, eles desistem, foi um caule de especialização, entende? Você gastou muito dinheiro. E se preparar, sabe? Acho que se preparar, buscar orientação. Poxa, eu tenho que entender de vendas, de marketing, de financeiro. Você não tem que se aprofundar muito, mas entenda, se prepare e vá. Só vá, porque se você ficar pensando muito também, você não vai. Bruna? Eu acho que seria uma dica, um conselho que você perguntou, não foi? É isso. Eu acho que o ego, ele, dentro da odontologia, ele atrapalha muitos processos e muitos progressos. Entendo. Então, acho que o que Tati trouxe é muito importante. E quando a gente empreende, inclusive, essa é uma filosofia que eu tenho no grupo. Eu tenho um grupo do WhatsApp com 55 mulheres dentistas empreendedoras. Uau. Aqui em Recife. E eu costumo... E essa é a mentalidade que eu levo dentro do empreendedorismo. Ninguém cresce só. Eu não tenho como crescer só. Verdade. Eu não tenho. Então, se eu for crescer, Tati vai crescer junto comigo, você vai crescer junto comigo. E quem tiver junto ali no meu ecossistema vai crescer junto. Então, as oportunidades que chegam para mim, às vezes eu tô lendo algum e-mail, alguma coisa, vê alguma oportunidade de curso e tal, eu divulgo lá no WhatsApp. Nesse grupo, para que mulheres também tenham acesso a esse conteúdo precioso. Então, assim, eu acredito que o ego, a gente precisa deixar ele... Isso é difícil até de falar para uma sociedade, e eu me incluo nela.
extremamente egocêntrica, Uhum. mas a gente precisa, sabe, deixar esse ego um pouquinho de lado dentro da odontologia e apoiar mais, criticar menos, deixa que isso o conselho fiscaliza. Até vocês do conselho hoje têm tomado uma posição diferente. Hoje o conselho ele está muito mais educativo do que punitivo, né? A gente percebe essa mudança. Por quê? Porque é assim que as coisas precisam se dar. A gente precisa parar de criticar, de punir, para educar, para trazer, dar acesso. Então, hoje eu enxergo e eu daria essa dica, Uhum. né, de deixa o teu ego um pouquinho de lado e foca em crescer com pessoas, com mentores, com gente boa, com gente que vai te levar para frente. Nada é melhor do que você pedir um conselho de uma pessoa que já fez, que já tá lá na frente. Né? Ela sabe do caminho das pedras, gente. Ela sabe, ela vai te guiar. Porque, como eu digo, o professor que é professor mesmo, ele quer a vitória do aluno. Isso. Ele não quer o mal do aluno, ele quer... Eu digo na mentoria, eu digo mesmo, eu digo, arranque tudo que vocês têm para arrancar de mim. E o que eu não souber, eu vou puxar. E eu vou te dar. Sim. Porque, assim, eu fico até dizendo, nossa, eu dou muito, eu pareço uma mãe. Mas porque, assim, é quem entende do jogo, né, Bruna? Quando você tá no empreendedorismo, você sabe que, realmente, sozinho, você tem que ter parceiros nessa jornada. Até porque, para equilibrar o emocional, poxa, você sabe o que eu tô passando, né? Me ajuda aqui. E aí vem você e ajuda. Que o emocional é uma coisa importante dentro do... Teve uma vez que eu fui convidada para ir para um encontro Sim. de empreendedores lá no Pier, inclusive. E era só mulheres. E veja como a gente se identifica, o empreendedor se identifica. A Lívia, que era uma pessoa que estava nesse encontro, falou assim, não, porque tem dias que eu chego em casa e a minha vontade é colocar um edredom, me colocar debaixo de um edredom, deitar e ficar lá, ó. Só lá. Existindo. E quantas vezes a minha solitude como empreendedora, eu tive exatamente a mesma vontade. E eu descrevia exatamente dessa forma. Minha vontade é chegar, botar o edredom e ficar quietinha 5 minutos sem ninguém falar comigo. Por quê? Porque a gente compartilha disso, de um universo semelhante. Quantos dentistas, depois de um dia puxado de trabalho, só querem fazer tal coisa? Então, a gente precisa unificar essa voz. Isso que eu faço com as mulheres, que têm rotinas diferentes, né? Dos homens, mas assim, na odontologia no geral, homens, mulheres, a gente precisa unificar essa voz e dizer assim, olha, não é fácil quando a gente tem um dia árduo de trabalho, não é fácil atender para plano, enfim, o que quer que seja, a gente precisa unificar essa voz, a gente precisa escutar um par nosso falando que também tem aquelas mesmas dores, porque nos ajuda de certo ponto, né? Então, eu acredito muito nisso. Desde que eu escutei essa história, que ela parecia que estava me descrevendo quando ela disse que queria o edredom na Semana cabeça. passada eu fiz exatamente isso. Tá Tá vendo? vendo? Eu parei em turno, eu disse, eu vou pra praia, olhar o mar e ninguém Senão me você perturbe surta. aqui, porque, gente, Para 3 de ajustar 13. as ideias, né? Às Isso. vezes você, ou seja por um problema, ou seja por uma efervescência de ideias, sei É lá. normal, você é humano. É normal, Você né? é humano, Tem hora que você dá um sofre, tilt. Você tem dores. Idade, tem verdade. dúvida. Você Não, precisa mesmo. parar. Porque dá de verdade. Eu já tive crise do pânico, Hum. já. Não por conta apenas do empreendedorismo, porque na verdade é uma junção. É uma né? junção, né? É na uma verdade. junção. Uhum. Mas você precisa ter tempo para dar uma respirada. Porque Entendo. não é fácil. E Você somatiza muita coisa. Exato. E assim, só retornando àquela questão da gestão de tempo, né? Eu acho muito legal quando a gente traz algumas, assim, veja, a gente falou da gestão de tempo, que é difícil, que você tem que equilibrar, mas eu acho muito legal você trazer dicas práticas, assim, para o dentista, sabe? O que ele faz? O que ele tem que fazer para gerir esse tempo de uma forma mais eficiente, Sim, né? conte. Acho legal. Não, veja, Conte. eu vou falar o que eu faço na minha vida sim. e que funciona muito bem, Sim. mas eu acho que o melhor método é aquele que funciona para você. Sei. Né? Mas vou dar aqui algumas dicas, porque é o que eu gosto de ouvir, cirurgião dentista aplicar ali amanhã, hoje mesmo na sua rotina. Sim. Primeiro ponto, existe, veja, ferramentas, hoje eu uso uma ferramenta, eu tenho um iPhone, então hoje eu uso Reminders. A gente não pode confiar na nossa mentalidade, porque assim, tem gente que vive para apagar fogo, né? E aí, o que eu faço? Faço listas, tudo que eu tenho que fazer e priorizo, porque tempo. Aí a pessoa fica dizendo, falta de tempo. Não, você tem falta de prioridade. Não é falta de tempo.
Entendo. Porque, veja, se seu filho passar mal, você larga tudo que você estiver fazendo e vai socorrer o filho. Não vai. Verdade. Aquilo é uma prioridade. É uma prioridade. Então, assim, é prioridade. Então, listas é feita para isso, é para você se situar. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu não posso deixar de fazer hoje? O que é que se eu não fizer e ficar para amanhã, não tem problema, Uhum. né? Então, e aí eu sempre faço essa lista do eu tenho que fazer, né? O que é que eu tenho que fazer E o que eu não posso o que deixar foi de fazer. feito, o que é que eu não posso deixar de fazer e o que foi feito. Então, eu sempre remanejo essas tarefas. Divido minha agenda em blocos. Como é isso? Blocos Sim. de 3, por exemplo. De Sim. 8 às 12, eu tô focada no negócio. Sim. Que é o quê? O negócio principal da sua empresa. Você tá ali dentro da sua empresa. Sim. Sei lá, fazendo fluxo de caixa, fazendo vendas, enfim, captando pacientes. 4. Depois você divide mais em 4, que é o operacional. Sim. Né? Poxa, eu tenho que fazer porque realmente para a empresa sobreviver eu preciso cuidar da operação, atender paciente, etc. E mais 4, que é o seu tempo livre. Que Entendo. normalmente é das 6 às 10. Certo? Uhum. Então, acho que para mim funciona muito essa agenda em blocos, priorização de tempo e, assim, parte fundamental, entrando na parte financeira, que é o que eu gosto muito também. Uhum. Gente, eu tenho 3 empresas. Eu cuido de 3 empresas. São 3 fluxos de caixa, Dá tempo para tudo. porque eu sou organizada. Entendo. Eu tenho que ter essa gestão de tempo, senão a coisa vira bagunçada. Então, eu tenho listas na qual eu priorizo, eu divido elas em blocos, e assim, fluxo de caixa é todo dia. Todo dia que eu entro no consultório, né, Bruna? Você tem que pegar o seu fluxo de caixa. Poxa, quanto é que eu tô abrindo o meu fluxo de caixa, quanto é que eu tô fechando aqui? Todos os dias. Porque senão, Betinha, você não vai saber se você tá misturando conta pessoal com conta profissional. Entendo. Entende? Então, para tudo. Dividir a sua agenda em bloco e aí divide a pessoal e a profissional. Então, dá tempo para você ver. Eu tenho Era 3. isso que eu ia perguntar. Dá tempo para você ir num Ainda- barzinho? Exato, amiga. Ver as Ainda tenho amigas? essa aí. Hoje eu passei amanhã. Fazendo a unha. Pra sobrancelha. Aham. Dá tempo. Se você se organizar, Entendo. dá tempo para tudo. Bruna, você tem tempo? Tenho. Eu tenho um filho de 4 anos. Ela tem um filho. Ou seja, ainda a gente acrescenta o baby. exato. Eu tenho um filho de 4 anos e confesso que eu tenho um hiperfoco, então para mim é um pouco difícil, porque quando eu tô numa demanda, Você tá ali. eu só saio quando eu acabo. E isso às vezes me gera uma ansiedade, isso me gera não é saudável, entende? O Uhum. hiperfoco ele é legal quando você consegue controlar bem. Entendo. Verdade. Então, assim, ter tempo é como a Tati falou, né? Tempo é questão de prioridade. O que que você prioriza? E isso no dia a dia do consultório também. Eu não atendo mais, eu não faço mais assistência, eu só faço 100% gestão. Então, e algumas aulas, palestras, podcast, agora eu tô chique, Opa. famosa. Com microfone. Então assim, aí a gente vai, né, organizando a agenda dessa forma. Uma coisa que eu gosto muito também é de priorizar. Eu acho que é o simples que funciona. Sim. O que é que eu preciso fazer com urgência? Isso, isso, isso. O que que não? É isso, isso, isso. Isso não significa que o que eu não preciso fazer com urgência é para eu procrastinar pro resto da vida. Uhum. Entende? Sim, Porque senão você vai importante. morrer com a listinha aqui, ó, É guardada. verdade. Minha nossa. Agora, Tem isso gente que você pode. precisa, veja, eu acho que o mais importante é você conhecer a forma com a qual você funciona bem. Porque durante o período da minha vida, trabalhar com lista me gerou muita ansiedade. Sim. Porque se eu não Você ia conseguisse botando concluir, tudo, se eu não conseguisse concluir, Entendo. tem algum problema, entende? Então, você precisa ir se conhecendo. Você, Beth, vai ter uma forma de trabalhar. Uhum. Tati vai ter, ela usa uma agenda física. Então, as pessoas são diferentes. Tem gente que usa o celular, né? Tem Eu- gente que só Eu sou muito aqui, ó. digital. Eu sou Só celular. na agendinha agendinha. ali, ó. Celular e relógio, eu vejo Até aqui, ó. isso você tem que riscando. saber o que é legal, né? Isso. Tipo, contas a pagar. Eu uso o Google Calendar, porque tem uma lista de tarefas lá e eu vou ticando. Pra Tatiana funciona, pra outra pessoa não Pode não funciona. funcionar. Eu não sou tão digital. Eu gosto aqui, ó. Coisa de jornalista. Mas não importa. É isso que eu tô tentando dizer, não importa. O que importa é que você faça a coisa funcionar pra você. Sim. Acho que foi até você uma vez que disse pra mim, Tati, que a gente tava conversando sobre planilha e sistema. Você disse, Bruna, Isso. isso me marcou, olha só. Foi numa live que a gente fez juntas, que ela falou assim, Bruna, não importa se você faz na planilha, no papel, o que importa é você ter o número. Se você chegar pra mim e tiver o número, é o que é importante. verdade. Isso falando de fluxo financeiro e tudo mais. Uhum. Porque se não tiver o número, aí que é pior, né? É Então, assim, verdade. o mais importante é que você tenha. Uhum. Claro que a gente sonha com aquela pessoa que use softwares, que... Mas aí que muito melhor, tá. né? Mas aí que tá. Mais rápido, São né? também. perfis, né? São Então, perfis.
Acho que o melhor método, novamente repetindo, é o que funciona para É o que vocês. funciona. Né? Eu também já tentei várias, Bruno, já li vários livros assim, e isso aqui eu vou aplicar, que não deu certo. Esse dá certo. Eu encontrei o meu método, então é você estudar. Você diz, poxa, isso aqui funciona para mim Exato. e pronto. Mas é algo que você pode aplicar, é algo que você vai treinando, testando e você vai descobrindo com o tempo. Entendo, entendo. E a comissão de empreendedorismo do Conselho, como é feito o trabalho de vocês? Conta um pouquinho pra gente. Então, né, somos novas na comissão, entramos Uhum. esse ano, mas, como eu disse, eu acho que o CRO tem feito uma campanha belíssima Uhum. de conscientização, de apoio aos dentistas. E era isso que eu acho que a gente estava precisando realmente, né? E a comissão de empreendedorismo, ela vem com o mesmo propósito que o CRO está tendo. Então, é apoiar os dentistas, é incentivar, Educar, né? educar, e eu acho que também esquentar esse cenário empreendedor dentro do nosso estado, que ainda é tão pacato. Uhum. Então, a gente pode deixar isso mais animado, né? Uhum. Então, acredito que o Comitê de Empreendedorismo, ele tem essa função, Entendo. né? De apoiar, de educar, mas também de trazer um ecossistema de empreendedorismo mais apurado para as pessoas, para que as pessoas tenham acesso ao que é realmente empreender. Então, tem sido uma tarefa massa. A gente aí tem alguns eventos previstos. Ah, que maravilha. E isso pertinho já, mas já já a gente divulga. Vamos deixar aqui o suspense. Ui. Que vaza um- E é isso, assim, o que a gente quer é que, assim como a gente teve essa virada de chave Uhum. para o empreendedorismo, outros dentistas também tenham. São oportunidades que têm lugar para todo mundo. Sim. E Exatamente. quanto mais, eu gosto de dizer assim, quanto mais a gente vê as pessoas fazendo diferente, mais empolga a gente a fazer diferente. Mais trabalho a gente tem para pensar, criar, desenvolver ferramentas, formas de atendimento, experiência do cliente diferentes. Então, isso é instigante, pelo menos para mim. Isso é legal, Bruna, assim, né? Essa parte da concorrência, né? A gente enxerga muito o outro, às vezes, como concorrente. Uhum. Não é concorrente. Uhum. E concorrência é até legal, é até saudável, porque, poxa, isso ajuda a humanidade a crescer. Sim. Imagina se não existisse uma Pepsi. A Coca-Cola nunca ia crescer. Imagina se não existisse uma Burger King. O McDonald's O nunca ia McDonald's. ser. Né? Então, assim, é claro que existem empreendedores que levam isso muito a ferro e fogo, mas é legal você ter a concorrência. A concorrência, ele sobe Sadia, a né? linha, né? Aquela sadia, né? Isso, ele joga a régua lá pra cima, como diz. Ele joga a régua lá pra cima e te estimula, porque o ser humano tem que ser estimulado. Né? Vai ficar ali na zona de conforto, você não cresce nunca. Então você precisa ser estimulado a sair dali daquela tua zona de conforto, porque o que você quer, o que você tanto quer, tá fora da zona de conforto. É clichê, pode ser, mas é verdade. Pois é, e o profissional? Ele pode procurar a comissão para tirar dúvidas, procurar vocês? Como é que eles fazem? Olha, nós somos pessoas super abertas, né, Bruna? A gente é bem Coisa boa, tranquila, coisa a gente boa. ama falar sobre empreendedorismo, então, assim, a gente vai adorar receber, assim, o canal de comunicação é o Instagram, né, @Tatiana Farias, vou deixar aqui o meu. Eu falo constantemente, produzo conteúdo sobre isso constantemente, sobre empreender. Fora isso, né, eu também tenho um grupo lá, um grupo secreto no WhatsApp, que eu compartilho também conteúdo sobre empreendedorismo, sobre finanças pessoais, que é um assunto que eu gosto muito também, particularmente. E dou essas dicas ali para algumas pessoas que eu não consigo jogar para o Instagram. E aí, só falar comigo no direct e a gente manda o link sem problema nenhum. Sou Coisa totalmente boa. aberta. Coisa boa. E você, Bruna? Além da comissão em si, que vocês podem estar acessando através do CRO, né? Sim, pode Encontrando procurar o CRO. Isso, através do CRO. Também tem o Instagram, que é a Bruna de Brito Ortoface. E lá, como eu disse para vocês, o conteúdo é voltado principalmente para as mulheres, mas tem muita dica de empreendedorismo. Ah, que Para ótimo. mulheres dentro da odontologia, empreendedoras. Então, vai ser Que um ótimo. prazer tê-las, compartilhar, trocar insights, figurinhas, enfim. Eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo, de conversar e aprender coisa nova também, é muito importante. Ai, coisa boa. Exato. Eu acho que teria assunto pra gente ir até amanhã. A gente conversando. pegava aqui um vinhozinho, sextou. Eu acho, porque... pleno Em meio da- plena quarta-feira. Não, mas é sério, porque assunto tem. Tem muito, né? tem Assunto tem várias vertentes, enfim. Mas a gente vai precisar
encerrar. Terão outras oportunidades, claro, é evidente, como a gente já falou, pode procurar lá no CRO, pela Comissão do Empreendedorismo e também pelos Instagrams das meninas. E eu queria agradecer a vocês por terem topado esse encontro, essa conversa que foi muito interessante e muito esclarecedora, viu? Um prazer ter você, doutora Bruna, você, doutora Tatiana. Prazer foi meu. O papo foi sensacional. Foi massa, né? Foi massa. Foi massa. Realmente, muito coisa obrigada. boa. E a gente fica à disposição, né, Bruna? Sem sombra de dúvida. Pois é. Além do Instagram das meninas, o Instagram do CRO é @CRO_PE. Não deixa de ficar ligado para acompanhar tudo que a gente está preparando para os próximos episódios. Até o próximo.